Olá, turma! Dando prosseguimento aí nas nossas videoaulas. Hoje, a nossa videoaula da disciplina de Educação Física, de número 3, nós iremos estudar sobre os elementos dos esportes de invasão. Não sei se vocês se lembram lá da nossa primeira videoaula, que foi, nós estudamos a distinção entre jogos e esporte. Na nossa segunda videoaula, nós estudamos a classificação dos esportes e nós vimos que existem alguns esportes que são classificados como esportes de invasão. Então, hoje, na nossa terceira videoaula, nós iremos estar analisando as características aí, os elementos desses esportes, tá certo? Então, peço que vocês acompanhem aí a nossa videoaula. Então, como exemplo aí eu trago para vocês o futebol, que é um dos esportes aí que todo mundo conhece, sei que vocês conhecem, e ele é um claro exemplo de esporte de invasão. Então, o que a gente poderia estar observando no futebol para a gente estar classificando esse esporte como um esporte de invasão? Então, vamos analisar. O futebol é um esporte coletivo, porque ele é praticado por várias pessoas. Nós temos o campo de futebol e nós temos duas equipes, constituídas por 11 jogadores, cada uma dessas equipes, considerando os seus goleiros. Então, qual é o objetivo aí do futebol? O objetivo desses jogadores é conseguir se adentrar no lado adversário do campo e fazer com que a bola chegue à área do gol. E assim aconteça esse gol, que é o grande objetivo, a grande finalidade do futebol. Então, por isso que ele é classificado como um esporte de invasão. Por quê? Porque para as equipes conseguir o objetivo, que é fazer o gol, eles têm que o quê? Que invadir um lado do campo que é defendido pela outra equipe, que é a equipe adversária. Além do futebol, nós temos outros esportes também classificados como esporte de invasão. Então, analisando esses exemplos, como é que a gente definiria então o que é esporte de invasão? Então, o texto coloca que os esportes de invasão são aquelas modalidades esportivas em que as equipes têm o objetivo de conduzir um objeto. Esse objeto geralmente é uma bola, certo? A um local específico dentro do espaço de seu adversário. Esse local específico, no caso do futebol, é a área do gol, né? Que o objetivo é levar a bola até a área do gol. Então, quais são os esportes de invasão? Nós temos o exemplo mais comum, que é o futebol. É um esporte disputado entre duas equipes, como eu já falei anteriormente para vocês. Essas equipes são constituídas de 11 jogadores, considerando aí os goleiros, e utilizam os pés e a cabeça para movimentar a bola em direção ao campo adversário com o objetivo de colocá-lo dentro do gol ou da meta. A partida de futebol, ela divide-se em dois tempos de 45 minutos, imagino que vocês saibam disso, com um intervalo de 15 minutos. Isso são informações simples, básicas mesmo do futebol. Um outro esporte que é classificado como esporte de invasão é o futsal, que eu também tenho certeza que vocês devem conhecer. O futsal é um esporte aí que é derivado do futebol, então tem muita similaridade. A diferença é que é praticado em quadra e a quantidade de jogador é menor. Então tem algumas diferenças, mas é derivado do futebol de campo, certo? Por isso que o futsal é também chamado por muitos como por futebol de salão. Então, ele é um esporte coletivo também, porque é praticado em equipes, certo? Em uma quadra. Essa quadra, ela vai ter dimensões específicas, dependendo da categoria dos jogadores. Então, a quadra, ela tende a ter uma dimensão de 16 a 25 metros de largura por 32 a 42 metros de comprimento. Então, as equipes, elas são constituídas de 5 jogadores, já considerando o goleiro, e a partida tem duração de tempos aí de 20 minutos com intervalo de 15 minutos, tá certo? Então, as principais características aí acerca desse esporte. Um outro esporte que é classificado como esporte de invasão é o handebol. Então, o handebol é um esporte em que duas equipes, cada qual constituída por 7 jogadores,
procuram, por meio de uma série de passes com a mão, fazer entrar a bola no gol do adversário, defendida pelo goleiro, único jogador com permissão para usar os pés. Então, uma diferença muito clara aí desse esporte com os outros é que a bola ela é jogada com as mãos e não com os pés. O único jogador que está autorizado a fazer uso da bola com os pés é o goleiro, tá certo? Então, a quadra de jogo mede 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. As partidas de handebol, elas duram 2 tempos de 30 minutos, com um intervalo aí de cerca de 10 minutos. Nós temos aí uma imagem da quadra de handebol. Então, tem algumas similaridades com a quadra de basquete e de futsal, mas o que a gente tem que notar bem são as linhas da quadra e também a dimensão, que é diferente, o tamanho da quadra é diferente. No caso do handebol, é 40 de comprimento por 20 de largura. Nós temos aí um outro esporte que é classificado como esporte de invasão, que é o polo aquático. É um esporte que não é muito comum aqui na nossa região. Então, é um esporte de confronto entre duas equipes. Essas equipes elas são constituídas de 7 jogadores. A bola ela também é jogada com as mãos, só que o polo aquático, como o próprio nome já diz, ele é praticado dentro de uma piscina, tá certo? Então, o objetivo é fazer o maior número de gols possível para a sua equipe. Esse esporte tem muita semelhança com o handebol. Por quê? Porque é um esporte onde se utiliza, a bola é jogada com as mãos. Uma vez que a bola é passada com as mãos e é arremessada ao gol. E aí nós temos outro esporte classificado como esporte de invasão, que é o basquetebol. O nome basquetebol vem do inglês basketball, que significa bola no cesto, porque é o objetivo da jogada, é inserir a bola dentro de um cesto que fica nas extremidades da quadra. Então, no basquetebol, as equipes elas são constituídas por 5 jogadores, eu falo isso, jogadores titulares, que atuam ali em quadra. A equipe, considerando jogadores titulares e reservas, a equipe vai ser formada por 12 jogadores, mas titulares é apenas 5. Então, o grande objetivo é passar a bola através desse cesto que fica nas extremidades da quadra. A dimensão da quadra de basquetebol, ela vai medir de 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Em relação ao tempo de uma partida, a partida de basquete ela tem uma duração de 40 minutos, dividido em 4 tempos de 10 minutos. Ok? Tá aí a imagem que mostra a dimensão e a divisão aí das linhas demarcatórias de uma quadra de basquetebol. Então, observem aqui os postes. Esses postes eles devem ter 3 metros de altura, aonde são colocados os cestos, e o objetivo do basquete é isso. A bola é jogada com as mãos, assim como o polo aquático e o handebol, mas não temos uma área ali para fazer o gol. Nós temos a cesta, o cesto aqui, aonde o objetivo vai ser inserir as bolas dentro desses cestos. E nós temos o futebol americano, que também é um esporte de invasão. Ele é um esporte competitivo de equipe, as equipes elas são constituídas por 11 jogadores. É um jogo que demanda muita velocidade, muita agilidade, capacidade tática e força dos jogadores que empurram, bloqueiam, perseguem uns aos outros, tentando fazer avançar uma bola em território inimigo durante 1 hora de tempo de jogo. Então, nós temos aqui na imagem seguinte um campo de futebol americano. Então, é um campo de dimensão bem extensa, mas ele é um pouco diferente do campo de futebol. E o objetivo dos times é conseguir ultrapassar essas linhas demarcatórias aqui até chegar ao ponto final lá do campo. Então, o objetivo da equipe adversária também é o mesmo, sempre utilizando uma bola. A bola do futebol americano ela tem um formato mais oval. Ok? E nós temos o rugby. O rugby, ele é um pouco parecido com o futebol americano. A diferença é a quantidade de jogadores,
que são 15 jogadores, e nós temos nesse esporte aí, no rugby, as áreas aqui. Então, a bola do rugby, ela é semelhante à bola do futebol americano, ela é uma bola mais oval. Enquanto o futebol americano, o objetivo é chegar lá ao final da linha demarcatória, nós podemos observar que não tem áreas aqui para fazer gol, como no caso do futebol, do handebol. Já no caso aqui do rugby, eu tenho essas espécies aqui de traves, que é onde o jogador, onde o objetivo é fazer com que a bola ultrapasse aqui essa espécie aqui de área de gol do rugby. O que diferencia aí do futebol americano é esse. É essa área que no futebol americano ela não tem, tá certo? E a quantidade de jogadores, que no caso do rugby são 15 jogadores por equipe, já o futebol americano são apenas 11 jogadores. Então, e aí nós temos também o hóquei. O hóquei é um esporte que é diferente de todos esses outros que nós vimos, que utiliza a bola como objeto. No caso do hóquei, não, ele vai utilizar um pequeno disco, tá certo? Então, é um esporte praticado em pista de gelo ou também em grama, no qual os jogadores deslizam sobre patins e carregam um taco. Vamos estudar, e tirar